Olá, meu nome é Marcos Ramon e aqui eu quero falar um pouco sobre esse tema que, de tão óbvio, a gente acaba pensando um pouco sobre ele. Mas em filosofia são justamente esses temas que parecem muito evidentes, mas que acabam trazendo boas reflexões, porque é preciso pensar sobre tudo, enfim. E esse tema que eu quero tratar aqui é a linguagem. A linguagem é o modo como a gente pensa e como a gente comunica o pensamento. É nesse sentido que o Wittgenstein comparava a linguagem com uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas que a gente utiliza para resolver determinados problemas específicos, ou seja, como comunicar algo a alguém. O mesmo Wittgenstein fala da linguagem também como um jogo, entendendo que o processo de comunicação é como uma atividade com regras específicas, em que cada um dos jogadores, ou seja, a gente que se comunica, em que cada um desses jogadores assume funções específicas. E a gente toma determinadas decisões que geram dos outros uma ou outra reação. Então, por exemplo, por que um jogador de xadrez movimenta uma peça, o peão, digamos assim, e não o bispo? Porque ele entendeu que naquele momento aquela era a melhor ação para poder vencer o jogo. E aí o outro jogador vai reagir àquele movimento. Com a linguagem acontece algo semelhante. Claro que não tem uma ideia aí necessariamente de vencer, mas tem algo semelhante no sentido de que as palavras, por elas mesmas, significam muito pouco. É como se fosse uma jogada que não tem um outro oponente, uma outra pessoa para reagir. Mas aí é preciso um contexto, é preciso uma função social. Então toda linguagem depende de um contexto social. Você fala algo para alguém, essa pessoa recebe aquilo que você falou e ela vai reagir àquilo que foi dito. E é por isso que o Wittgenstein afirmou que, abre aspas, o significado de uma palavra é seu uso na linguagem, fecha aspas. Na prática, a discussão levantada aqui por ele mostra que definir uma palavra, dar o conceito da palavra é pouco útil. O uso da linguagem é uma prática social concreta, que não depende unicamente da minha forma de pensar, mas sim das formas de vida, da relação com os outros, exatamente onde a gente usa a linguagem. Só que a linguagem não é também apenas linguagem verbal. O Charles Peirce, por exemplo, partia da tese de que toda linguagem é um sistema de signos, sendo que o signo é uma coisa que está no lugar de outra coisa sob um determinado aspecto. Por exemplo, um gesto nosso pode representar uma sensação, mesmo sem a gente dizer uma única palavra. Esse aspecto da linguagem é essencial porque, de acordo com o pragmaticismo do Peirce, muitos debates da filosofia, da ciência, da religião são sobre as palavras, sobre os conceitos, e não sobre a realidade. E para o Peirce, a verdade é a descrição da realidade que melhor funciona para a gente. Só que a filosofia muitas vezes se esforça para debater a origem dos conceitos ou tentar entender o que as coisas realmente são. Só que tudo isso, de acordo com o Peirce, pelo menos, é sem sentido, porque no final a linguagem se estabelece na realidade entre as pessoas, independentemente desse preciosismo sobre o conceito, sobre o que as coisas realmente são, alguma coisa nesse sentido. Para exemplificar isso, eu lembro aqui de um livro do Roland Barthes chamado Fragmentos de um Discurso Amoroso. Nesse livro, o autor elenca o amor como um tema e procura analisar termos e palavras que se relacionam a esse grande tema. Por exemplo, abraço, angústia, carinho, ciúme, corpo, enfim, palavras relacionadas a esse universo do amor. Só que no lugar de explicar o que cada uma dessas palavras significa, ele procura na literatura, especialmente em um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, mas também em outras obras, mas principalmente nesse, ele procura nessa obra momentos em que se explora a experiência com essas palavras. Então, no lugar de explicar o que é o corpo como um conceito, ele mostra como o Werther se tornava obcecado em observar a pessoa que ele amava. Em vez de mostrar o significado da escrita, ele trata da impossibilidade de escrever claramente para a pessoa que se ama. Enfim, né? Por que é impossível dizer o que se pensa? Por que a linguagem não alcança as palavras? Enfim. E aí ele vai tentar desmembrar isso a partir do próprio exercício do que é a linguagem. A linguagem não é apenas o uso das palavras, mas justamente o seu jogo, os seus signos, a sua relação com os outros. E eu acho esse livro um bom exemplo de como a linguagem ultrapassa o conceito e ela é muito mais a vivência da experiência com as palavras na relação com as outras pessoas. Bem, é isso que eu queria trazer para essa reflexão aqui hoje. Espero que você tenha gostado, espero que ajude você a pensar também sobre esse tema. E se tiver algo a compartilhar comigo, pode mandar um comentário ou um e-mail para mim no contato @marcosramon.com
É isso, até mais, tchau.